Olá, estamos começando mais um assunto do dia. Muito bom dia para você, muito obrigado pela audiência de todos que estão nos acompanhando em todo o estado de Pernambuco, também através de vários canais sintonizados no estado e, é claro, também através do nosso portal, o portal da Rede Brasil, o www.rbc1.com.br. Olha, com o fim de ano se aproximando, aumenta a expectativa de milhões de pessoas, dentre eles trabalhadores e aposentados, quanto ao recebimento do 13º salário. Segundo estimativas do DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, até dezembro de 2014, estima-se que deverão ser injetados na economia brasileira cerca de 158 bilhões de reais em decorrência do pagamento do 13º salário. Hoje eu quero saber de você, o que você vai fazer com o seu 13º salário, hein? Já pensou nisso? Muitos não só pensaram, como também já contam com ele para pagarem dívidas ou realizar investimentos no fim do ano. Mas o que os especialistas têm a dizer sobre o uso do 13º sem nenhum pré-planejamento? Como aproveitar melhor o seu 13º salário é o tema de hoje e já contamos na ocasião com a presença do Leandro Lima, ele que é consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa da Finacap. Além dele, contamos com a presença da Aldineide Rios, ela que é consultora financeira e também a editora do blog Feliz Sem Dívidas. Daqui a pouco a gente vai conversar melhor com os nossos convidados e você já aproveita e manda sua mensagem para as nossas redes sociais e, é claro, participa também da nossa enquete. Daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês a pergunta da nossa enquete para que você possa interagir conosco. Mas nesse momento vamos conferir juntos uma matéria com a repórter Stephanie Hermano. Como aproveitar o 13º salário de forma inteligente? Pergunta difícil. Tem gente que vai gastar com compras e presentes para a família e amigos. Já outras pessoas querem investir no automóvel ou na casa, quitando dívidas. Esse grupo de estudantes ainda não contam com esse dinheiro, mas sabem bem o que fariam com ele se tivessem. Próximo ano eu vou fazer minha matrícula da faculdade, então assim, recebesse e fazer matrícula da faculdade. Acho legal fazer uma viagem, pra gente poder relaxar pelo estresse do ano todinho e tal. Investimento e pagar as dívidas. Esse auxiliar administrativo guardou boa parte do dinheiro que recebeu do primeiro 13º no ano passado e deu entrada em um carro. Os planos deste ano são diferentes. Pretendo fazer com 50% do 13º salário. Planejei com amigos algumas viagens. Nós sabemos que em janeiro surgem algumas dívidas que precisam ser quitadas, obviamente, e 50% do meu 10º deixarei reservado para quitar essas dívidas e os outros 50% estarei fazendo essas viagens. É importante planejar o que vai fazer com o dinheiro para não se arrepender, não só com o 13º, mas com todo o orçamento. Eu procuro mais ou menos 2 vezes por semana registrar num caderno as minhas dívidas, tudo o que eu estou gastando e tudo o que vai entrar. E assim, no mês seguinte, nós podemos ter noção dos nossos gastos que possivelmente foi desnecessário para cortar, para aí nós termos uma ideia de onde nós devemos cortar para ter uma quantia melhor para guardar. De acordo com o SPC Brasil, 21% das pessoas que vão receber o 13º salário utilizarão esse valor para quitar dívidas. Elizabeth, desde o começo do ano, planeja a chegada desse valor. Ela não trabalha, mas conta com o 13º do esposo. Vamos botar cerâmica na casa, ajeitar, né? Cerâmica, PVC, essas coisas. O bom é utilizar esse valor de forma consciente. Começar o ano novo sem dívidas. Afinal, janeiro é mês de pagar IPVA, IPTU, material escolar e outras coisinhas mais. Muito bem, então é isso. Pernambucanos estão recebendo o 13º salário e a primeira parcela aqui deve ser paga até o dia 30 deste mês, hein? Com o dinheiro, muitos vão viajar, outros vão dar entrada em um carro, como a gente viu inclusive na matéria. Mas afinal, vale a pena poupar o dinheiro do 13º?
é nessa hora que eu saio de cena para dar espaço aos nossos convidados de hoje aqui no programa Assunto do Dia. Vamos perguntar, será que esse é um grande problema a ser respondido, né, de forma mais econômica? É claro que sim, né? E nesta época do ano aumentam as tentações para o consumo. Tem Natal, amigo oculto da empresa, da vontade de comprar bens de variados, né, tipos, enfim. E é claro, é bom a gente se organizar, se planejar com relação a isso. E vamos conversar aqui com os nossos convidados, mas antes você confere, não é, a nossa enquete de hoje. Na nossa enquete de hoje nós perguntamos, você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? Você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? Você pode ligar para o 0 Operadora 81 34 24 19 77 e participar conosco respondendo sim ou não. Você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? Participe, não deixe para outra ocasião. E queremos saudar a presença, né, do Leandro Lima. É um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, Leandro. Seja bem-vindo. Obrigado, Felipe. Eu sempre agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você e também com quem está assistindo a gente, né? E também queremos agradecer a presença da Aldineide Rios. Já faz um tempinho, né, que não veio aqui. E agora vindo, não é, num cenário novo, não é isso, numa casa nova. Bonito, gostou? Muito linda a casa. Que coisa boa, Aldineide. Seja bem-vinda também, Obrigada. não é? E aproveitando o momento, já que lançamos aí a nossa enquete de hoje, se as pessoas já sabem ou não o que fazer com esse dinheiro extra, com o 13º, mas é importante a gente perguntar logo de início, Leandro, aproveitando que você é economista também, o 13º salário saiu para muita gente. Para outros vão sair ainda. O que fazer? Guardar ou gastar? O que você faria? O que você vai fazer, na verdade? O que eu vou fazer? Boa pergunta, né? Você dirigir direto a pergunta para o entrevistado para ver como é que se ele pratica aquilo que ele explica, né? Normalmente. Né? Eu acredito assim, ó, que a gente tem que primeiro sempre pagar a dívida, tá certo? A dívida custa, a dívida normal, aqui no Brasil a dívida tem um custo muito alto, a gente repete isso sempre muitas vezes que vem aqui. Apesar de os juros eles terem baixado nessa última década, a gente tem sim uma taxa de juros muito alta ainda. Para você ter uma ideia, o crédito pessoal hoje, que a taxa gira em torno aí de 43%, 45% ao ano, se você pegar um empréstimo de R$1.000, a tua dívida dobra em 2 anos. Então você vai pagar R$2.000 ao final de 2 anos se você tiver a dívida a dívida por um prazo de 2 anos, né? Pegar o empréstimo por 2 anos. Então, a gente precisa ter muito cuidado, efetivamente, quando a gente toma crédito no Brasil. Existem modalidades mais baratas, mais caras. Graças a Deus, no Brasil, as pessoas já estão se dando conta, algumas pesquisas que a gente tem aí, que o SPC faz, que o Banco Central faz, as pessoas estão se dando conta que não é mais só porque a parcela cabe no teu orçamento que você deve comprar uma dívida para poder comprar um carro, comprar uma geladeira e tudo mais. Você tem que olhar também a taxa de juros. Você tem que observar a taxa de juros, você tem que observar o prazo e você tem que observar o montante da dívida que você está contraindo e ver se isso cabe no teu orçamento. Então, o que eu faria se eu tivesse dívida hoje, eu pagaria minha dívida em primeiro lugar e se sobrar recurso, se for uma quantia mínima que seja, porque hoje a gente tem alternativas fora da poupança que te garante investimentos, né? Principalmente o Tesouro Direto, a gente às vezes quando fala nisso aqui para você, o Tesouro Direto é bastante acessível, tem um custo baixo de investimento e com pouco dinheiro você já pode ter uma rentabilidade. Isso, por exemplo, esse pouco dinheiro representa em números... Quanto? A partir de quanto? Olha, com R$100 você já pode comprar... R$100 você já pode comprar lá no Tesouro Direto 10% de um título. Imagina um título como se fosse uma barra de chocolate, certo. Você divide ela em 10 partes, você pode comprar 10%, né? Você pode comprar a 10ª parte desse título que o governo federal emite. Então, é uma alternativa que dá mais rentabilidade para a pessoa começa a se acostumar a fazer investimento fora da poupança. Isso também é importante em termos culturais para a gente, para o brasileiro assimilar isso.
Então, são muitos motivos positivos no sentido de, mesmo você tendo pouco dinheiro, procurar outros investimentos que não só a poupança. A poupança faz parte de uma carteira de investimentos que você tenha, com certeza faz parte, mas as pessoas precisam abrir os olhos para outras alternativas, que é importante para elas. Agora eu vou aproveitar também esse gancho com relação ao que faria o convidado aqui com relação ao 13º, para as pessoas se inspirarem melhor, não é? E entender o que a gente quer trazer aqui, que é levantar para o nosso telespectador, é claro. A Aldineide faria o que, Aldineide, com o 13º? Ou vai fazer o que com o 13º? Eu, como autônoma, não tenho 13º. Tenho que me programar de maneira diferente, assim como dezenas de pessoas estão na mesma situação. Não tem esse 13º e tem que ter uma postura diferente, é se programar no decorrer do ano, porque há gastos extras. Claro. Então, assim, para nós autônomos que não temos, para os empresários que não tem um 13º formal, mas é se organizar durante todo o ano, porque naturalmente os gastos vêm. E para aquelas pessoas que têm 13º, é como o Leandro disse, é se organizar. Até porque hoje, infelizmente, mais de 60% da população está endividada. É verdade. Então, assim, é um número muito elevado. E o 13º não deixa de ser uma oportunidade para organizar essas finanças, para começar um novo ano de uma forma mais equilibrada. E, em suma, recuperar o crédito perdido, né? Já com relação às dívidas. Perdido. Trocar dívidas caras por dívidas baratas, porque muitas vezes as instituições pedem uma entrada que não dá para tirar do orçamento. Então, a maneira de juntar essas dívidas caras e diluir ela durante o ano que caiba no seu orçamento. Agora, é muito importante que se façam as contas direito, para não fazer um parcelamento e não ter como honrar. Ou, além disso, entrar outro, eu pago meu cheque especial e meu cartão de crédito, parcelo, fico com essa dívida diluída, que dá naturalmente no meu salário, porque eu já fiz a conta, mas me empolgo novamente e gasto novamente aí já contrai uma nova dívida. Contrai uma nova dívida. Tenta sair de uma dívida, termina entrando em outra. Isso é perigoso. Isso é uma coisa interessante que a Aldineide está colocando. Quando você olha lá no Banco Central, ele tem uma série de tabelas lá sobre crédito. Tem uma bem interessante, Felipe, que mostra qual é a inadimplência de quem fez renegociação de dívida. Ou seja, já é uma pessoa que entrou em dívida, teve problema com dívida com bancos e renegociou a sua dívida. É alto, é entre 25% e 30%. Nossa, realmente é alto. Ou seja, a gente tem uma reincidência de várias pessoas, de um volume aí de quase 30% de pessoas que cometem o mesmo erro, no sentido de continuar se endividando. Né? Então, a inadimplência nesse extrato de crédito, que seria essas renegociações, é um indicador interessante de comportamento de consumidor mesmo, que você percebe que a pessoa é reincidente nesse consumo, às vezes, desenfreado que a pessoa tem. Né? E uma coisa interessante é que, assim, que a parte financeira, o problema financeiro, ele em si não é problema. A gente diz, eu tenho um problema financeiro. Ele não é, ele só mostra, ele é a febre da doença, ele mostra o problema. Porque o problema pode ser compulsão em gastar, pode ser despesas acima da sua capacidade. E eu quero segurar essa fala aí que é muito importante da Aldineide Rios, que é consultora financeira, que vai trazer para a gente mais um pouquinho dessas explicações, até porque ela é editora do blog Feliz Sem Dívidas. Pois é. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto importante e também com o Leandro Lima, que é economista e consultor financeiro, além de gerente de mesa de renda fixa lá da Finacap. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com os nossos convidados, mas antes vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão do tempo para a região metropolitana é de sol, com algumas nuvens durante o dia, mas não chove. Em Recife, a mínima é de 24 e a máxima pode chegar a 29 graus. Em Toritama, a máxima é de 31 e a mínima pode chegar a 21. Em Caruaru, a mínima é de 20 e a máxima pode chegar a 30 graus. Bom, agora a gente vai a um breve intervalo e você aproveita essa pausa, manda sua mensagem pra gente pelas nossas redes sociais, através da nossa fanpage lá no Facebook, pelo endereço facebook.com/assunto do dia e através também do nosso Twitter, pelo endereço @assunto do dia TV.
Estamos conversando hoje sobre o 13º salário e é uma obrigação para todas as empresas que possuem empregados. O seu não pagamento, inclusive, é considerado uma infração, segundo a lei número 4.090 de 62, podendo, inclusive, resultar em pesadas multas para empresas no caso de autuada por um fiscal do trabalho. E hoje, aqui na nossa enquete, deixa eu mostrar para vocês a nossa enquete de hoje. Nós estamos perguntando, você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? Você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? Ligue pra gente, 0 operadora 81 3424 1977 e participe aqui também no programa Assunto do Dia. É muito simples, você pode ligar ou também mandar sua mensagem para as nossas redes sociais. E vamos continuar aqui conversando com os nossos convidados, nós que estamos contando com a presença do economista e também consultor financeiro, além de gerente de mesa de renda fixa na Finacap, o Leandro Lima. E além dele, estamos contando com a presença da Aldineide Rios, ela que é consultora financeira e editora do blog Feliz Sem Dívidas. E vamos continuar onde paramos, inclusive, Aldineide, naqueles pontos, na questão, inclusive, da compulsão por comprar, que pode fazer com que a pessoa obtenha novas dívidas, inclusive. Pois é, como eu estava dizendo, a parte financeira, dívidas, endividamento em si, ele não é problema, ele é o reflexo de um problema existente. Porque para causar a dívida, ou foi compulsão em gastar, que levou a um consumo maior do que a sua capacidade, pode ter sido algum atropelo da vida que teve feito aquela pessoa se endividar. Então, a parte financeira ele realmente é um reflexo de tudo isso. Então, cabe agora, nesse momento, que as pessoas costumam refletir o que fizeram. É verdade. O que levou a gastar? O que levou a você a estar nessa situação? Porque, realmente, o endividamento, ele deixa com dor de cabeça, sem sono, e sem concentração, sem foco. Então, o 13º é bom usar nessa parte, mas como parcelamento. Eu gostei muito desse ponto que você tocou, de fazer uma autoavaliação, autocrítica com relação aos gastos do ano. Uma coisa importante, não é? Eu me lembro bem que uma professora de matemática disse para a sala assim, muito tempo atrás, disse assim, olha, é bom vocês anotarem todos os seus gastos, mesmo você que tem mesada, você que não tem, você que já trabalha, é bom você sempre anotar todos os seus gastos que você obteve durante o mês. Essa questão, essa orientação básica de economia, não é? É importante já se, digamos, fomentar na escola, lá na educação de base, Leandro. O que está faltando isso no Brasil, já que temos um índice grande de pessoas que estão contraindo dívidas? Sim, junto um monte de coisas aí que você está falando, certo? Coisas bastante importantes. A primeira é essa. O Brasil deu acesso a uma nova classe média, a classe C, que de 2003 até 2010 agregou aí cerca de 30 milhões de pessoas. Eram 30 milhões de pessoas que de alguma forma consumiam bem menos do que consomem hoje. Essas pessoas, elas não têm normalmente um nível de instrução de escola ou mesmo de faculdade que comporte o manejo, digamos assim, frequente de compras, de orçamento, de planejamento financeiro, essas coisas. Tem uma certa dificuldade nisso, não por culpa delas, por culpa de uma estrutura toda que elas estavam imersas nessa cultura brasileira anterior, digamos assim, à ascensão dessa classe C. O que acontece é que com esse aumento do acesso ao crédito, as pessoas precisam começar a entender como eu posso tomar crédito de uma forma mais consciente, mais inteligente, pensando o meu orçamento como um todo, não se olhando individualmente, mas olhando a família. Às vezes a gente toca nesse assunto, às vezes as pessoas têm um orçamento próprio dentro da família, então o marido tem um orçamento próprio, a mulher tem um orçamento próprio, mas tem que se enxergar como um todo, porque quando você tem projetos familiares, você tem que enxergar como um todo isso. Verdade. Então, voltando à tua questão, assim, a gente, hoje cerca de 70% das pessoas manifestam sim o interesse
de conhecer um pouco mais sobre planejamento financeiro e orçamento financeiro. Nas pesquisas aí, cerca de um ano atrás, do SPC, certo? Que também faz bastante seguidamente. Em outro momento a gente conversou sobre essa questão desses dados do SPC, que preocupou bastante, Neide. Daqui a pouquinho a gente vai poder relembrar um pouco mais, mas essa questão, voltando a esse ponto aí, né, o brasileiro precisa mais de educação financeira. Né? A gente sabe que o brasileiro precisa dessa informação e nas escolas me parece que estamos devendo isso para os alunos, para as pessoas. Né? Precisa inserir isso de uma forma mais transparente e frequente nas escolas. Eventualmente o professor de matemática fala isso em alguns momentos, como você citou, mas isso precisa ser a carga horária, pensando planejamento financeiro, pensando orçamento, precisa ser estimulada nas escolas, tanto públicas como privadas, para que as crianças comecem a absorver isso desde o início e levar isso para sua casa também, porque muitas vezes os pais até não conseguem passar esse ensinamento porque não tiveram. Então eles também tratam o orçamento deles mesmo de uma forma frouxa, com pouca disciplina, e isso acaba passando para a criança também, entendeu? Uma coisa importante que eu queria, inclusive, perguntar ao Dineide, muita gente já está, digamos, reservando 100% do valor que vai receber do 13º para organizar festividades, para comprar um carro novo, né? Ou até mesmo uma viagem. Inclusive, a gente notou isso na matéria de hoje, não é? E a gente observou que os depoimentos foram mais ou menos direcionados a essa questão da viagem, do descanso, das férias, né, de passear, enfim. Realmente, fazer com que utilize o 100% do salário é um grande risco aí, né, para uma pessoa que quer se organizar financeiramente, quer entrar o ano novo com o pé direito, bem organizado, bem centrado naquilo que realmente ela quer fazer para a vida, que vai conseguir lá na frente colher aquilo que ela plantou. É importante passar uma orientação com relação a isso, usar os 100% ou reservar alguma parte? Com toda certeza, tem que ter o planejamento. Dá para fazer, dá para gastar, dá para fazer a viagem de férias, dá para comprar os presentes, dá para ajudar nas despesas extras e também dá para guardar um pouco para o meu futuro. Dependendo da fase de vida das pessoas, umas têm necessidade de economizar um pouco mais, podem fazer isso. Outras têm uma despesa até maior, como uma das meninas disse, eu poderia fazer a matrícula de minha faculdade, comprar material escolar e fazer a minha viagem. Então, assim, é necessário dividir. Muitas pessoas inclusive, já receberam esse 13º e agora vão receber quase nada. Então, é importante que realmente guarde um pedaço. Guarde uma parte do 13º, divida, a outra parte você pague suas dívidas e na outra parte você simplesmente aproveite, porque afinal de contas merecemos. Trabalhamos o ano inteiro e temos que fazer isso. Verdade, Neide. Não sei se o Leandro quer acrescentar alguma coisa. Tem uma coisa interessante aí que a gente pode acrescentar. Nessas pesquisas que a gente costuma expor os dados dessas pesquisas, que é muito importante para as pessoas terem uma ideia de como é o conjunto da sociedade brasileira reage em relação ao consumo, ao crédito. Tem um dado importante que você falou. Você sabe, Felipe, que 30% das pessoas no Brasil, se perdessem a sua renda hoje, só conseguiriam se manter durante um mês. 30% das pessoas. E outros 35%, se perdessem a sua renda hoje, só conseguiriam se manter de 1 a 3 meses. O que significa isso? Pouca poupança. Muito pouca poupança. Porque se você perder o seu emprego hoje, e daqui a um mês já não tem mais dinheiro para nada, quer dizer que você não reservou nada durante todo o tempo que você estava empregado. E isso é muito preocupante. Nisso, o que acontece? Muitas vezes você tem que aguentar um emprego que não é o emprego dos teus sonhos, você não pode ousar fazer... Tem diversas consequências. Tem diversas consequências. Você ir para um emprego melhor, você arriscar numa nova oportunidade de vida, porque você não tem reserva. Então, assim, quando você começa, aproveita esse pedaço 13º, faz essa tua reserva, planeja teu sonho. Qual é teu sonho? O que você quer para a tua vida?
E aproveitando, né, essa fala aí, inclusive, eu vou pedir para o Leandro Lima trazer aquelas sugestões de investimentos importantes, não só a poupança, né, mas também tem outras formas, né, certamente. Daqui a pouquinho eu quero ouvir melhor aqui o Leandro. E eu quero me direcionar a você que está acompanhando o programa Assunto do Dia. Já participou? Já mandou a sua mensagem? Não deixe de participar, hein? Você pode mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais, através da nossa fanpage lá no Facebook, pelo facebook.com/assunto do dia, bem como através do nosso Twitter, né? Também pelo endereço @assunto do dia TV. Não deixe de participar, inclusive da nossa enquete de hoje, onde perguntamos: você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? Sim ou não? Ligue para o 0 Operadora 81 3424 1977. E neste momento vamos conferir também como está o trânsito nas principais vias da cidade. Vamos conferir na tela como está Agamenon Magalhães. Olha só, Agamenon Magalhães, Avenida Agamenon Magalhães, com trânsito fluindo muito bem, um trânsito intenso, mas fluindo muito bem aí, como a gente pode ver na tela. Vamos a outro ponto da cidade, vamos à Avenida Recife, também fluindo muito bem, como você está acompanhando aí na tela, no nosso vídeo. Vamos a outro ponto importante da cidade. Vamos a Conde da Boa Vista, na ponte Duarte Coelho. A gente vê a movimentação de pedestres nesta ponte tão importante aqui na Conde da Boa Vista, na cidade, na capital pernambucana, e também fluindo tranquilamente o trânsito, né, dentro das conformidades. E neste momento também vamos conferir mais informações, mais imagens, vamos obter mais imagens agora na tela, da Avenida Norte. A Avenida Norte também fluindo muito bem o trânsito, como a gente pode acompanhar. Se você vai pegar um desses trechos, fique tranquilo que o trânsito está fluindo bem, pelo menos nesses pontos aí, dessas avenidas que mostramos no programa. Bom, e neste momento também vamos conferir mais informações da internet sobre o tema de hoje, sobre o 13º salário, como aproveitá-lo bem. Vamos conferir mais informações com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Bom dia, Felipe Cavalcante. Bom dia para você que está acompanhando o Assunto do Dia nesta segunda-feira. É sempre uma alegria iniciar a semana em sua companhia. Vamos então aos destaques na internet sobre o debate. O primeiro está no site O Povo Online. O destaque é este: como usar bem o 13º salário. E uma das dicas encontradas neste site é esta: para quem gastou mais do que recebeu este ano, o 13º salário deve ser usado para quitar dívidas ou ao menos parte delas. Se o dinheiro não for suficiente, deve-se priorizar as contas em que os juros são mais altos. É o que aconselha o coordenador do MBA em Gestão Financeira da Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Ele aconselha também procurar os credores e negociar um desconto para a quitação do débito. Segundo ele, é um ótimo caminho. Outro site que destacou informações sobre o debate de hoje é o NE10. A informação é esta: consumidor deve poupar 13º salário para saldar dívidas e futuras despesas. De acordo com o site, 3,3 milhões de pessoas serão beneficiadas aqui em Pernambuco, um aumento de 2,6% em relação ao ano passado. Vamos então voltar ao nosso debate. Para você que está acompanhando o programa, uma ótima semana. O É Notícia volta amanhã, se Deus assim nos permitir. É com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Inclusive, o economista Leandro Lima, vai trazer para a gente, né, algumas outras formas de você render mais esse dinheiro que você está guardando aí para o seu 13º. Então, o Leandro vai explicar melhor para a gente aqui, né, quais são as outras alternativas, né? Bom, Felipe, assim, eu vou explicar uma estratégia de como que a pessoa deve investir o seu dinheiro, e os produtos, eles acabam sendo consequência dessa tua estratégia, de como você monta a tua carteira de investimento, né? A forma como você investe o teu dinheiro, o conjunto desses ativos financeiros que você compra. A gente deve criar uma carteira ou comprar investimentos, comprar ativos financeiros de curto prazo, com pelo menos que tenha aí alguma coisa entre 2 a 3 vezes o teu salário, justamente para manter um fôlego financeiro caso te aconteça alguma coisa, ou aconteça alguma coisa com os teus familiares, despesas eventuais e tudo mais.
Imagina então uma caixa e uma caixinha dentro dessa caixa, 2 caixas. Essa caixa de fora, ela vai ter esses investimentos de curto prazo. Investimentos que podem ser a poupança ou que podem ser títulos do governo federal, via Tesouro Direto. Eu indico aquela LFT, que é um título que rende a Selic, que é aquela taxa básica do Banco Central, que o Banco Central, a cada reunião do Copom, a cada 45 dias mais ou menos, ele modifica essa taxa. É um investimento de baixíssimo risco, não tem risco nenhum. Não tem risco de crédito, porque o emissor é o próprio Tesouro Nacional, ou seja, efetivamente você vai receber esse dinheiro e a rentabilidade é um pouquinho acima da poupança, cerca de 1% ao ano acima da poupança. Então o que você faz? Você monta essa estrutura de fora dessa lógica de investimento, essa gordura de investimentos, digamos assim, de curto prazo, por fora, com poupança e Tesouro Nacional LFT, esse título que está indexado lá, a Selic. E nessa parte de dentro são os teus investimentos de mais longo prazo, são investimentos que você vai fazer para comprar uma casa nova, são investimentos que você vai fazer para comprar um carro, são investimentos para pagar uma boa educação para o seu filho no futuro. Então é uma estrutura interna protegida por uma estrutura externa de curto prazo. Por que eu preciso dessa estrutura de curto prazo? Justamente para defender esse dinheiro de médio e longo prazo. Porque qualquer necessidade que eu tenha de dinheiro eventual, por exemplo, bati o meu carro, quebrei meu braço, se eu pegar esse dinheiro que está aplicado no médio e longo prazo, que está nessa estrutura interna, ela não vai conseguir gerar resultado para mim. Eu vou roubar a rentabilidade dela, vou roubar retorno dessa estrutura interna que é de médio e longo prazo. Então eu preciso proteger esse dinheiro de médio e longo prazo de mim mesmo, das eventualidades que acontecem na minha vida, de situações que façam com que eu tenha que ir lá na minha poupança e tirar R$500, R$1.000, R$2.000, porque se eu fosse tirar desse dinheiro de médio e longo prazo, com certeza eu não estaria obedecendo à lógica do mercado financeiro no sentido de investimento, eu estaria querendo trazer um dinheiro que deveria estar rendendo lá no futuro, trazer para agora, e isso não dá certo. Entendeu? Então existe uma estrutura de curto prazo e uma de médio e longo prazo. Essas são algumas formas, né? Mas de forma mais, digamos, objetiva na definição do nome, por exemplo. Nesse caso de investimento, qual seria o tipo de investimento? No curto prazo, você pode deixar em poupança e Tesouro Direto LFT, que é aquele título. No médio prazo, você pode colocar para investidores um pouco mais conservadores ou que tenham menos dinheiro, você pode comprar outros títulos lá do Tesouro Nacional, que chama LTN, que rende uma taxa pré-fixada, certo? O governo vai lhe pagar determinado valor lá no futuro, com certeza. E eventualmente você pode comprar, se você estiver observando lá no longo prazo, daqui a 10, 15 anos, alguma ação, alguma coisa com um pouco mais de risco, que possa te trazer algum risco maior, mas que nesse tempo de 10, 15 anos, certamente vai te trazer um retorno adequado, um retorno que você espera. Então, essa cesta de produtos que você poderia compor no curto prazo, pode ser a poupança e a LFT, o Tesouro. E no médio e longo prazo, LTNs, que são esses títulos pré-fixados, se você quiser apimentar um pouco mais, digamos assim, colocar um pouco mais de risco na tua carteira para longo prazo, você pode comprar alguma ação também, eventualmente. Muito bem. Já estamos precisando ir a um intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos conversar de fato aqui com a Aldineide Rios, que é consultora financeira e também editora do blog Feliz Sem Dívidas. Então o blog dela é o blog Feliz Sem Dívidas e que tem um número bom de acesso, as pessoas acessam e gostam muito dos textos que ela desenvolve, a Aldineide Rios. Uma economia de forma mais simples. Simples e clara, na linguagem de todos. Daqui a pouquinho a gente vai conversar melhor sobre este blog e você continua com a gente participando, é claro, participando da nossa enquete. Nós estamos perguntando se você já sabe o que fazer com o seu 13º salário. Você já sabe? Sim ou não? Ligue pra gente. 0 operadora 81 3424 1977. Daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, estamos de volta ao programa Assunto do Dia, falando sobre a questão do 13º salário, como poupar, como investir esse dinheiro, se é preciso, né, se lembrar logo das dívidas e pagar logo essas dívidas, enfim. E é claro, sobre investimentos também, é importante a gente trazer esse ponto que é crucial para as pessoas que querem investir, querem movimentar esse dinheiro que vai receber, né, no final desse ano. Bom, e neste momento, antes de voltarmos à nossa conversa com os nossos convidados, vamos conferir também o nosso quadro Há Vagas. E no quadro Há Vagas de hoje, vamos conferir na tela as principais ofertas e vagas geradas pela Agência do Trabalho. Vamos conferir, há uma vaga para técnico em segurança do trabalho e o principal requisito é ensino médio completo, é ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$2.000. Também há 4 vagas para auxiliar mecânico de refrigeração. E o requisito é um ensino fundamental completo, experiência de 6 meses e o salário é de R$850. Também há 2 vagas para soldador. Também o requisito é o ensino fundamental completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$1.200. Também há 3 vagas para costureira, com ensino fundamental completo, experiência de 6 meses, mas o salário não foi informado. Para obter mais informações sobre estas e outras ofertas de vagas, você pode ligar para a Central de Vagas da Agência do Trabalho do Recife, pelo número 0 operadora 81 3198 4700 ou também o 3198 4721. Portanto, não deixe para outra oportunidade também. E vamos continuar conversando aqui com os nossos convidados. Há muitas outras dicas que a gente vai poder, ouvir dos nossos entrevistados de hoje, do Leandro Lima, ele que é economista, também é consultor financeiro e gerente de renda fixa da Finacap. E além dele também estamos conversando com a Aldineide Rios, ela que é consultora financeira e editora do blog Feliz Sem Dívidas. E eu vou aproveitar a presença dela aqui, até porque há perfis diferenciados de pessoas com relação à questão econômica, não é? Há pessoas que investem mais, há outras que gastam mais e no caso desta última é mais difícil, hein? Qual a dica que você tem pra gente, Aldineide? Para um gastador, como é que vamos fazer um gastador guardar dinheiro? Como é isso? Como é que se faz isso? No blog tem até uma dica lá que algumas pessoas testaram e viram que funciona. Então, assim, compulsão. Então, se der um limite, não vou gastar nada abaixo de R$5. Se eu tiver na carteira uma cédula de R$5, abaixo disso eu não posso gastar. Vai comprar um picolé, pague com R$10. O troco vem de 2, você guarda e vai colocando. Pega uma latinha, um cofrinho e vai colocando dentro. Chega as moedas em casa, joga as moedas dentro, porque você não pode gastar R$1, 50 centavos, R$2. Então joga nesse cofrinho e vai colocando. Então, quando chegar no final do ano, você vai ter um novo 13º, vai ajudar você a comprar teus mimos de final de ano, as lembranças que nós gostamos, os presentes de amigo secreto, comprar o material escolar do início do ano. Isso, importante. Vai pagar o IPTU, que vai dar para pagar, ajudar. Pode não dar para quitar tudo, mas vai ser uma ajuda suficiente. Tem um dos leitores do blog que ele fez, vou testar. Aí ele disse assim, aí depois ele mandou para mim um e-mail dizendo assim, só teve uma pena que um dia ele foi e a moça só tinha de R$2 para dar de troco para ele. Então assim, aí ele teve que guardar, que ele disse, não, foi um compromisso que eu fiz comigo. E no final do ano, ele tinha quase R$800 guardado. Nossa, olha quase só. R$800 guardado. Então é possível, né? Qualquer pessoa, é possível. Pois então assim, te dá um limite, vai te dar, se você tem uma renda mais alta e gasta muito bem, então, eu não vou gastar menos de R$10, então você já junta um pouco maior. E vai pegando essas moedas, você vai ver o poder que tem, que normalmente não estamos habituados a dar valor aos pequenos valores. Gastamos, perdemos, deixamos as moedas soltas, e vai pegando essa moeda e vai colocando no investimento, vai guardando ela, que você vai ver o quanto no final do ano você vai ter dinheiro. Sabe o que é impressionante? Outra vez eu vi uma criança que tinha vários porquinhos, né, que o pai e a mãe compravam para ele,
ele tinha o quê? Eu acho que 6 anos, já começava a poupar, né? Toda moedinha que os pais recebiam de um troco, alguma coisa, dizia, toma aqui meu filho, guarde. Ele guardava todas essas moedas nos porquinhos. E chegou um dia, inclusive eu fui visitar essa família, e o pai disse assim, rapaz, eu estou precisando de um dinheiro para quitar essa dívida aqui. A criança, quando ouviu isso, depois de um ano e pouco de economias, eu tinha 7 anos e pouco, foi lá no quarto, pegou os porquinhos e disse, pai, se o senhor quiser, tá aqui meus porquinhos, pode quebrar. Olha só. Eu achei belíssima aquela atitude e quando abriu, né, tinha uma quantia substancial. Mas né, uma quantia no primeiro bloco você estava falando justamente isso, economia para as crianças. Como ajudar essas crianças que nós não temos o hábito de ensinar a eles a economizarem? Quer um presente melhor? Vamos juntar dinheiro e eu completo no final do ano o teu presente, tua bicicleta, seja lá o que for. Então, assim, começa a orientar teus filhos. E algumas escolas, o bom é que já estão tomando essa consciência, já estão inserindo a cultura de finanças pessoais na escola. Isso vai ser de fundamental importância para os futuros brasileiros. Né, vai acontecer o que começou no passado com a educação de trânsito, ensinando as crianças a ecologia, a cuidar do meio ambiente, que quando você vai jogar, teu filho diz, pai, não joga lixo pela janela. A criança que orienta o pai. Que começa a orientar. Então, assim, essa educação financeira na escola vai trazer esse reflexo também. Verdade. Pai, não, isso a gente pode guardar, vamos guardar essa... E esse exemplo foi fantástico da criança. Com certeza, Aldineide. E há pessoas também que optam, além de investimento, também optam por quitar ou adiantar algumas dívidas. Por exemplo, a senhora mesmo citou a questão do IPTU, não é? Pois é. Né? A questão, por exemplo, do IPVA do carro. Né? São dívidas certas que eu vou ter. Exatamente, vão vir de todo jeito. Não tem opção. Não tem como fugir. Todo ano elas estão aí. Exatamente, não tem como fugir. Então, há pessoas que adiantam isso, né? Tem como adiantar um pouco mais. Mas nós falando um pouquinho ainda de investimento, já aproveitando que temos pouco tempo, mas eu queria frisar essa questão. Eu acho que tem muita gente, né, que quer aproveitar esse momento e investir esse dinheiro. Né? Temos essas opções que o Leandro citou, mas há outras opções também para quem, por exemplo, vai receber um pouco mais né, do que se espera a média dos brasileiros. Há outros que vão receber um pouco menos, mas assim, vão receber o 13º e não sabem o que fazer com esse 13º para poupar mais, para investir em alguma coisa. Qual a orientação que você passa, Leandro, fora aquelas que você já disse? Eu te diria assim, que de modo geral, você deve efetivamente procurar alguém que possa te auxiliar nisso, certo? Porque o brasileiro, a gente estava conversando aqui, o brasileiro na média não tem cultura de investimento, na média. Porque agora a gente tem um salário real aí, uma média salarial em torno de R$ 2.200 no Brasil, ela ainda é baixa em relação à necessidade de você fazer investimentos, quer dizer, a capacidade de você fazer investimento. É claro que você com um sacrifício pessoal, você consegue fazer investimento, você consegue economizar, você consegue estabelecer metas e cumpri-las com um recurso financeiro, certo? Mas existe uma profusão de possibilidades de investimento e elas dependem do horizonte de investimento, por quanto tempo eu vou investir, elas dependem do risco que você quer assumir. Você quer assumir mais risco ou você quer assumir menos risco? Você é uma pessoa mais conservadora, mais moderada, ou você é uma pessoa que pode assumir mais riscos? Normalmente, quando você tem pouco dinheiro, você nem deve assumir mais riscos, porque você deve preservar efetivamente o patrimônio financeiro que você conseguiu juntar. Isso. Você também tem outras situações, além do perfil psicológico do investidor. Você tem que observar se a pessoa está numa família mais estruturada ou menos estruturada. Isso também é importante na hora de tomar uma decisão de investimento. Você tem que ver as metas, estabelecer as metas em relação àquele produto de investimento. Você tem que ver se você precisa de renda. No investimento, aquele investimento precisa gerar renda para você, renda periódica. Geralmente, quando a pessoa já tem uma idade maior, já está próximo de se aposentar ou já se aposentou, normalmente ela precisa
gerar renda. E o investimento precisa gerar renda para ela, precisa colocar dinheiro no bolso dela todo mês, porque ela já não trabalha, eventualmente, tudo mais. Então tem uma série de informações que você precisa jogar num liquidificador lá e tirar alguma coisa de lá de dentro, uma racionalidade de como fazer um investimento. Em suma, é preciso pensar bem o que fazer, não é? Chegamos ao final do programa Assunto do Dia, né? Estamos aí contando com alguns minutinhos, aliás, alguns segundos, né? Alguns segundos para encerrar o programa, e nós queremos agradecer a Aldineide Rios pela presença aqui, ela que é consultora financeira e editora do blog Feliz Sem Dívidas. Pode deixar inclusive o endereço do blog, pois né? Inclusive no blog tem um ícone que é sobre investimento, porque há uma gama enorme de investimento e lá tem como investir, inclusive em Tesouro Direto, CDB, RDB, e o que são esses investimentos. Então o blog é felizsemdividas.blogspot.com. Então lá tem várias informações. Como ele diz, finanças de forma simples e clara, inclusive não só para sair das dívidas, mas também para investir. Há um ícone grande de investimento lá. Mais uma vez o blog? felizsemdividas.blogspot.com. Ok, Aldineide, muito obrigado pela presença também, não é? Obrigada a você pelo convite. Agradecemos também ao Leandro Lima pela presença aqui, ele que é economista, consultor financeiro e gerente de mesa de renda fixa lá da Finacap. E estamos devendo uma visita lá daqui a pouco. A gente vai passar por lá, tá certo? Mas agradecemos, viu, Leandro? Obrigado pela presença. Obrigado, Felipe. Sempre é um prazer estar aqui, tentar passar alguma coisa para os telespectadores. Assim, é muita coisa para falar realmente, mas é importante que as pessoas tenham consciência que nesse momento de 13º, pague todas as suas dívidas. Viver sem dívida é muito bom. Feliz sem dívidas. Feliz sem dívidas, não é? É um ano, começa um ano novo, né? É verdade, é verdade. E já temos o resultado da nossa enquete. Nós perguntamos, você já sabe o que fazer com o seu 13º salário? E 76% das pessoas que ligaram disseram que sim, sabem bem o que fazer com o 13º salário. 76%. E 24% disseram que ainda não sabem o que fazer. Eu acredito, eu espero muitíssimo que o programa tenha ajudado, né, a essa parcela de pessoas que ligaram e não sabem o que fazer, a realmente o que fazer, investir, pagar, enfim. Fique tranquilo que o programa Assunto do Dia sempre vai trazer temáticas importantes para te ajudar melhor com relação a tudo, né? Economia, tecnologia, né? Enfim. E nós queremos agradecer a você pela sua audiência, lembrando que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, amanhã, no mesmo horário e no mesmo canal. Debater o conhecimento é de suma importância.